para ser professor, eu comecei a dar aula sem saber como é que é ser professor. Eu aprendi basicamente quando eu estava no colégio, saindo do colégio comecei a dar aula particular, passado alguns anos no início da faculdade de engenharia, caí na sala de aula meio por acaso. Sempre gostei de fazer o que eu faço, como vocês percebem, então acabou que eu estou aqui até hoje. Depois de 10 anos de sala de aula, eu fui estudar como é que se dá aula. É muito comum isso no nosso país, como é de carente de professor. Aí acontece com os cabeças de bagre que nem eu que dá aula. E lá, cara, o professor ele tenta te modificar, né? Na faculdade ele tenta te deixar um professor melhor, mais moderno, e nós temos essa mania de ficar lendo a apostila para vocês no quadro. E aí gasta um monte de tempo lendo a apostila para ti no quadro, e exercício é uma gotinha. O certo era mudar esse paradigma, né? Começar a gastar menos tempo falando abobrinha no quadro, jogar a responsabilidade para ler a apostila em cima de ti e já cair no exercício. Assim o cara que lê a apostila, que fica ligado, que vai atrás, vai ao infinito e além. Certo? Vai se arrumar de qualquer maneira mesmo, entendeu? Então, eu vou compilar, cara. Eu não vou ficar aqui horas vomitando a matéria em cima de ti. Eu vou dar nossas 3 aulas hoje. Vou tentar em 1 aula e meia, 2 no máximo, vomitar a matéria toda em cima de ti. Vai ser uma pancada para alguns. Mas depois nós vamos ficar 1 aula só tentando aplicar isso. No começo eu vou fazer alguns exemplos, depois já vou te falar, tua tarefa é tal, até tal página. Começa. E aí vou tentando salvar, né, quem tiver mais enrolado. Certo? Assim a aula não fica tão enfadonha, tu não fica me escutando 3 horas. E a gente dá um avanço bonito na matéria. Eu vou te contar a história toda, só que eu vou ser rápido. Nunca me contaram essa história toda, tu vê, cara. Acabei olhando nos livros essa história. O professor nunca me contou. Eu vou te contar do meu jeito, uma partezinha dela, tu já sabe. Então aguenta o tranco, cara, que vai ser muito legal. Vai ser muito legal. O que nós vimos de física até agora? Vimos grandezas físicas escalares e vetoriais. Vetor dá uma encrenquinha, né? Nós vamos ter que revisar para questões da próxima prova, porque eu vou botar de novo. Eu quero ver se eu te recupero na decomposição de vetor. Grandeza escalar é mais tranquila, é gostosinho de trabalhar, tu soma, tu diminui, não tem que fazer grandes esforços, não tem que desenhar setinha. Cinemática é a parte da física que descreve os movimentos. Referencial é o ponto escolhido para determinar a posição dos objetos. Posição, a distância do objeto até o referencial. Estar em movimento, o tempo passa e a posição muda. Estar em repouso, o tempo passa e a posição não muda. Movimento e repouso são coisas relativas, inclusive trajetória, né? Para mim o corpo está parado, a trajetória não existe, para vocês o corpo está andando, a trajetória é uma reta. Concorda comigo? Para mim a trajetória é uma circunferência, para vocês a trajetória é uma curva toda maluca, certo? Concorda comigo? Velocidade. Quem é o pai da velocidade? Quem é o cara que criou essa ideia? Galileu Galilei, certo? Nós estamos usando a velocidade com essa ideia aí, né? Velocidade é o deslocamento, certo? Dividido pelo... Por que apesar de ela ser vetorial, eu estou ignorando o vetor? Porque se o sujeito está andando numa linha, não tem necessidade mais de eu fazer uma seta para dizer para onde ele está indo. Eu posso dizer que para um lado é positivo e pronto. Então é por isso que apesar de velocidade ser vetorial, eu estou brincando com ela de forma escalar. Quais são as 3 perguntas clássicas que dá para fazer usando aquela fórmula ali? Qual é a velocidade? Eu te entrego de uma beijada, distância e tempo, tu divide e marca gol. Qual é a distância? Qual é a variação da distância? Eu te dou a velocidade e o tempo. Está dividindo, passa e é gol. O tempo, qual é a variação do tempo? É a pergunta mais perigosa, porque aí tem que pegar, está dividindo, passa, está multiplicando, passa, e aí dividir. Nós sabemos que vocês multiplicam melhor do que dividem, né? Beleza. O Galileu, quando criou essa ideia, ele percebeu que dava para dar uma refinada nessa ideia. Por exemplo, imagina que tu vê uma pessoa que está na beira-mar norte ali, ou beira-mar sul, sei lá onde, numa pista de corrida, saiu da posição 200, tá vendo? E está andando com uma velocidade de 5 metros por segundo. Alienígena, professor? O cara é rápido, o professor de consultor está correndo, não está andando. Mas tem gente que consegue ficar nessa velocidade a uns 42 km, certo? Os maratonistas, concordam comigo? Ninguém quebra tudo nesse mundo. A minha ideia é, como é que eu consigo saber onde é que esse cara vai estar daqui a 10 segundos?
daqui a 15 segundos, daqui a 300 segundos. Eu consigo fazer isso através dessa conta. Concorda comigo? Ele está com 5, vamos fazer 10 segundos para ficar fácil. 10, está dividido, passa? Deu quanto? 50, parabéns para quem está ligado. 200 mais 50, já sei que daqui a 10 segundos ele vai estar no 250. Tudo bem? Mas eu tive que fazer uma continha para isso. Galileu pensou, eu vou dar uma melhorada nessa forma, vou dar um tapa nessa forma, ela vai ficar o bicho. Vocês concordam que variação da posição é posição final menos inicial? E delta T? T menos T0, aquele zero lá do início, né? V é igual D menos D0, honesto? Dividido por... Obrigado pela participação, me enche de orgulho. Quando tu vai medir o tempo de um fenômeno, tu concorda que tu zera o cronômetro do relógio e dispara na hora? Vai! Por isso que o T0, na maioria dos casos, vale zero. Eu tenho o direito de colocar zero aqui, ó. E se eu colocar zero ali, o cara desaparece. Concorda comigo? Eu demorei a entender quando o professor riscava o T0 ali. Eu ficava, esse cara está tirando aquela roleta ali. Está dividido, passa? V vezes T é igual a D menos D0. E menos passa? É, né? Mais. É assim que eu fui doutrinado. Nem sabia o que eu estava fazendo. Só vou escrever na posição contrária para melhorar. Bum! Essa equação é bonita. Ela tem o nome de equação porque ela tem um sinal de igual. Ela tem o nome de horária porque ela envolve o tempo. E o nome completo dela é equação horária da posição. Por que equação horária da posição? Porque ela prevê a posição final com o passar do tempo. Vamos fazer de exemplo para esse nosso indivíduo a equação horária da posição dele para ver se vai funcionar? Qual é a posição, um pouquinho, amigo? Qual é? Eu fiz assim, ó. Qual é a posição inicial do cara? Qual é a velocidade do cara? O erro mais comum quando eu peço para o meu aluno, monte a equação da posição do sujeito. O aluno quer colocar alguma coisa no tempo. Não é para colocar nada no tempo por enquanto. Eu queria uma equação que prevê o futuro. Esta equação prevê o futuro deste indivíduo. Vocês aceitam? Vou te provar. Nos 10 segundos nós já fizemos, né? Vamos conferir? 5 vezes 10? Mais 200? É ou não é o que tinha dado antes? Só que ficou mais gostoso de fazer a conta, não ficou? Eu queria que tu entendesse só duas coisas por enquanto. Que esta equação que tem o nome de... Yeah! Viu, cara? Eu estava ligado. Eu comemoro, cara, sabe por quê? Porque eu sei que a maioria está assim, ó. Ai, feriado. Entendeu? E aí tu não pode aprender física assim, tu tem que estar ligado como um amigo. É isso aí. Equação horária da posição. Yeah! Cara, é fácil montar ela, não é? Tu bota a posição inicial e bota a velocidade. E agora ficou fácil. Aí o vestibular te pergunta, para esse indivíduo, aonde ele estará em 30 segundos? Tu bota 30, faz a conta e detona. 5 vezes 30? 150 mais 200? 350. Que bonito foi isso. Outra coisa legal dessa equação é que se tu te pergunta assim, putz, quando é que esse cara vai chegar na posição 1000? Como é que tu acha que eu faço essa conta? Substitui. 1000, o D é o 1000. Concorda comigo? Certo? E aí, quero ver? Passa subtraindo, gostei de ver. Dá quanto? Tinha 1000, gastou 200. 800, ainda tem um dinheirinho. Está multiplicando, passa? Dividindo. Eu já fiz tantas vezes esse tipo de divisão que o cara acaba decorando alguns resultados. 160 segundos. Daqui a 160 segundos, esse cara passa pela marca dos 1000 metros. Beleza? Eu criei um problema. Eu criei uma pergunta assim, quando o ET, que é um alienígena, né, pode ser para ficar mais divertido, quando o ET passa pela posição
Posição 1000 metros. Eu sou tão agoniado que em vez de escrever a pergunta, eu já fiz a resposta. Tá? Bonita essa tua pergunta. Eu não gosto do aluno que, 1000, cadê o 1000? De onde é que veio o 1000? Tem que perguntar. É fundamental. Ótimo. Muito bom. Duas funções básicas para essa equação, né? Ou eu te dou o tempo e te peço a posição final, que tu pode popularmente chamar de distância, mas o ideal é te chamar de posição final. Ou então eu te dou a posição final e te pergunto o tempo. Foram os dois exemplos que nós fizemos. Aceitável? Pergunta, amigo. Desculpa a demora, cara, que eu estava num momento importante. Professor, quando tem aquela hora que colocou lá na sua velocidade V menos T0, V menos T0, por que o professor só colocou o T0 e não colocou o D0 se vai ser 0? Porque nem sempre os objetos partem da placa zero. É mais fácil eu zerar o cronômetro que está na minha mão do que ir na BR e ver o cara, meu pai partiu do quilômetro 20, putz, mas eu queria quilômetro zero, vou arrancar a placa e vou botar zero aqui. Tá entendendo? Boa a tua pergunta. Mas na minha mente eu poderia zerar sempre, né? Meu pai saiu do quilômetro 20 da BR, mas eu vou chamar de zero. Então tu vê, eventualmente tu pode chamar de zero. Tanto que se eu chamasse isso aqui de zero, o único resultado que ia diferir era de 200, né? O resto ia dar tudo igual. Mas a gente geralmente zera o cronômetro, mas não zera a placa de onde o cara saiu. Por isso. Boa tua pergunta. Quer ver? Eu agradeço. Quer ver uma outra situação interessante? Imagina, vamos botar uma pessoa ali. Quando o homem passa pela posição 1000. O homem estava tranquilo, fazendo jogging. Pá, de manhã cedo. Porém, ele é chique, né? Porém, ele não olhou para trás. Atrás vinha um ser muito estranho. O ser que vinha atrás vinha mais rápido, afinal é um alienígena, sim, 10 metros por segundo. Ele vem babando. A pergunta é, quando que o alien come o homem? Desculpa, hoje eu estou especialmente idiota. Ô galera, primeiro, me ajudem, vamos montar a equação horária da posição para o ET? Como é que fica a equação horária da posição para o alienígena? 100, posição inicial, tá bonito? Mais 10 vezes T. Montei a equação horária da posição para o ET. Para que o ET possa tragar o indivíduo para dentro do seu abdômen, o que deve acontecer com a posição do homem e com a posição do ET? Tem que ser a mesma. A posição do homem e a posição do ET tem que se igualar. Então eu posso dizer que a posição do homem vai ficar igual à posição do ET. Qual é a expressão para a posição do homem? Concordo, o D já está ali, né? Eu estou tirando aquele D e colocando o que ele vale, que é 200 mais 5 vezes T. E quanto é isso aqui para o ET? 100 mais 10 vezes T. Mais passa? Menos. Menos passa? Minha professora falava letra para um lado e número para o outro. A minha, pelo menos, não sei se é tudo. 100 igual a 5 vezes T, está multiplicando, passou? Agora sim, 10 para 5 é 2, então 20 segundos. Então o cara está nos últimos 20 segundos de vida, certo? Pois é, por isso que no começo eu falei que eles estavam andando em linha reta. Porque se tem movimento em duas dimensões, cara, já vira uma encrenca matemática do tamanho de um bonde. A equaçãozinha boba de primeiro grau vira uma equação de segundo grau. E se for 3 dimensões, movimento espacial, putz, aí só no final da faculdade que a gente começa a ficar razoável para trabalhar isso. Então vocês podem ficar tranquilos, aqui no ensino médio os movimentos serão todos ao longo de uma linha. Ótima tua pergunta. Obrigado. Galerinha, será que se eu botar uma figurinha parecida com essa aí, de fazer perguntas como a hora do encontro, quando o sujeito vai estar na posição tal, tu mata a charada? Acho que sim, eu vou deixar como exemplo isso aí e vou passar algo similar, para não me encher muito a tua cabeça, que aí depois eu vou conseguir avançar.
Por que eu vou precisar avançar depois? Porque imagina que o homem tomando um susto começa, ai meu Deus, um ET, e aumenta de velocidade. Tu concorda que a equação muda? Esse aqui é o problema, entendeu? Quando as coisas começarem a mudar de velocidade. Mas primeiro vamos matar uma com velocidade constante. Daqui a pouco a gente vai para a aceleração. Desculpa. Amigo ET.